Quarto ano, tudo bem? Hoje vamos começar a unidade 8 da apostila. Nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação, sobre aqueles alimentos que nós consumimos diariamente. Nós vamos começar pela página 29, onde nós já observamos um gráfico de pizza. Esse tipo de texto nós vamos abordar nessa unidade nova, tá bom? E os gráficos são textos muito legais, muito interessantes, porque eles facilitam a nossa compreensão. Através dos gráficos nós conseguimos visualmente observar as informações e isso traz facilidade para o nosso entendimento, tá bom? Vamos conhecer alguns tipos de gráfico. Aqui nós temos um gráfico de pizza, literalmente um gráfico de pizza. E aí vocês podem observar que ao lado, ao redor da pizza, nós temos alguns valores representados por porcentagem, tá? E aí vocês também observarão que nós temos os sabores diferentes das pizzas, tá bom? Então aí é muito interessante a gente já começar a pensar que o gráfico ele vai mostrar um resultado quantitativo, a quantidade de alguma coisa, vai trazer alguma informação sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você e sua família, vocês costumam consumir pizza? Em que ocasião? Aqui essas perguntas são para que a gente analise apenas o gráfico, de forma oral, não precisa responder nada por escrito, tá bom? Qual é o seu sabor preferido de pizza? Cada um aí vai escolher um com certeza, Cada um tem o seu sabor preferido. Aqui nessa imagem acima, nós observamos os sabores mais pedidos nas pizzarias do Brasil no ano de 2012, tá? Será que vocês conseguiram identificar qual é o sabor preferido dos brasileiros no ano de 2012? Então vamos lá, vamos analisar, porque na tela está um pouquinho apagado, o número está um pouquinho pequeno, mas vocês conseguem observar na apostila. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós percebemos que as pizzas, o sabor preferido, aliás, é a de calabresa. Os brasileiros escolheram disparada aí a pizza de calabresa, tá? A gente observa isso como? Observando a porcentagem, estou passando o mouse aqui para vocês perceberem. 30% dos brasileiros preferem a pizza de calabresa, tá bom? Em seguida, nós temos os sabores marguerita e portuguesa, são sabores que ficaram empatados, tá? Aqui nós temos a marguerita, 21% dos brasileiros prefere ela e 21% dos brasileiros também prefere a portuguesa, tá bom? E aí nós temos em terceiro lugar a de frango com catupiry, que vocês observam aqui com 16%. E depois nós temos a de mussarela e em seguida nós temos a napolitana com 4%, tá bom? E aí eu pergunto a vocês, em sua opinião, a pizza é um alimento saudável? Se a gente consumir muito e dependendo do ingrediente que ela leva, ela não é um alimento muito saudável não, Embora seja uma delícia, porém não é um alimento muito saudável. Então a gente tem que ter moderação. Só que se a pizza ela for feita com um grão diferente, a massa for mais leve, mais saudável, isso de repente não pode prejudicar tanto a nossa saúde. E se também for consumida com moderação, tá? Então vamos lá, pizza pode ser saudável? Substituições simples no recheio e também optar por massas leves pode ser um grande truque para transformar um prato calórico em algo saudável e nutritivo. Que tal usar farinha integral ou iogurte? Grãos também são bem-vindos para deixar a massa mais saudável. Então tem a possibilidade dela se tornar mais saudável, tá? Mas não é legal consumir todo dia. Então vamos lá. Começando aqui com uma interpretação na próxima página 30, nós vimos aí um gráfico de pizza, na página anterior, e cada porcentagem corresponde a um tamanho de pedaço. Quais são os objetivos desse texto? Como eu expliquei para vocês, um gráfico ele vai apresentar algum dado real, que é concreto, Então a primeira alternativa ele estaria correta. Descrever um fato? Não, ele não descreve necessariamente um fato, tá? Não como uma notícia, por exemplo. O gráfico ele vai trazer uma informação quantitativa, de quantidade. Então ele também transmite informações, então a terceira alternativa também está correta. Mas ele não expressa uma opinião, então a última alternativa nós não vamos marcar, porque não é algo que quem escreveu, quem criou o gráfico está dizendo, mas é a partir de um estudo, de uma análise, ele traz informações verdadeiras e reais. Isso não significa uma opinião, tá? Na atividade 2 nós temos um outro gráfico que tem como título percentual de consumo de alimentos não saudáveis
mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo. Então, só pelo título, nós já observamos algumas informações. Vamos analisar esse gráfico. Primeiro, nós já vimos aqui que ele foi separado em dois grupos, de meninos e de meninas, e após aqui nós temos um total. Nós temos uma legenda em que a cor amarela representa os refrigerantes, a cor azul os salgados e a cor roxa os doces. Quando nós observamos as colunas aqui, nós também observamos as cores e aí nós conseguimos identificar de qual tipo de alimento o gráfico está falando, né? A que ele está se referindo. E aí nós sabemos se ele está analisando as meninas ou os meninos por essas informações aqui por baixo. Esses números aqui por cima são os números que representam a quantidade, ou seja, a porcentagem de consumo desses alimentos. Esses números aqui, né, ao lado esquerdo, é a legenda de porcentagem do gráfico. Por que vai até 45? Aqui representa de 0 a 45, até 45%, porque o maior resultado foi 41,3%. Então isso significa que nós não precisamos chegar a 100%, senão, porque nós não temos nenhum resultado que chegou até esse número, tá bom? Então vamos analisar qual é a quantidade de meninos que consome refrigerante mais de 5 dias por semana. Aí nós observamos a legenda do refrigerante, que é amarelo, vamos no grupo meninos, na coluna amarelo, e observamos que é de 27,9%. E nós podemos fazer já um comparativo. Qual é a porcentagem de meninas que consomem refrigerantes mais de 5 dias por semana? 34,9%. Ou seja, a quantidade de meninas que faz esse consumo de refrigerante é maior do que a de meninos, tá? E aqui dá pra gente analisar cada informação. Quem consome mais salgados mais de 5 dias por semana? Meninas ou meninos? Meninas, porque nós observamos aqui, ó, 41,3% de meninas, enquanto só 23% de meninos, ok? E aí depois nós temos um total, né, falando dos dois, meninas e meninos, relacionando também os 3 tipos de alimentos que nós vimos. Então vamos lá, letra A, qual é o título do gráfico? Eu já disse logo no início da explicação da atividade 2, vocês vão conseguir identificar. Letra B, na próxima página. O gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dos adolescentes. Isso é uma afirmação, tá? Quais foram os alimentos pesquisados, tá? Foram 3 tipos, tá fácil. Letra C. A indicação dos alimentos pesquisados foi feita por meio de ilustração ou legenda? Vocês observaram lá que nós vimos uma legenda, não tem ilustração, desenho, né, no gráfico. Aqui na atividade 3, vocês precisam analisar as informações presentes no título do gráfico e assinalar o que for verdadeiro, tá? Aqui vocês têm que observar cada opção, porque pode ter mais de uma alternativa correta, tá bom? De acordo com o gráfico, que grupo consome mais alimentos considerados não saudáveis? O grupo de meninas ou o grupo de meninos? Então vocês vão observar a quantidade, a porcentagem que está por cima, aquele valor quantitativo que está por cima lá do grupo de meninas e também do grupo de meninos, tá? Segundo o gráfico, quem consome mais refrigerante? Os meninos ou as meninas? Número 6, qual é a porcentagem de meninos que consomem doces mais de 5 vezes na semana? Então tá fácil, é só observar a legenda, observar a quantidade lá nos meninos, tá? A cor que representa os doces, tá bom? Número 7, vocês vão precisar fazer a associação das informações. Analise o gráfico novamente e relacione os números ao que ele se refere. Então vamos lá. Consumo de doces. Meninos, é só observar. Vamos ao grupo de meninos, ó. O doce, eu sei que é a cor roxa e o grupo de meninos está aqui. Então, consumo de doce por meninos aqui, ó, 31,1%. Então, vou achar esse número aqui. Aqui, ó, 31,1%. Então, eu associo a letra A essa informação, ok? Número 8. De acordo com os dados apresentados no gráfico, é possível concluir que aqui vocês também precisam analisar cada alternativa, porque podemos ter mais de uma alternativa correta também, tá bom? Aqui na atividade 9, nós temos um outro gráfico do mesmo estudo sobre alimentação de adolescentes, com o título Percentual de consumo de alimentos saudáveis mais de 5 dias por semana dos escolares de acordo com o sexo.
Então, nós temos aqui, ó, a legenda de porcentagem, que vai de 0 a 100, porque aqui nós temos um resultado mais alto, tá? Que vai até 93,4%. Nós temos os alimentos analisados, a cor verde representa as verduras, a cor azul os sucos e a cor azul escuro, um roxo, né? Arroz e feijão. Também 2 grupos de meninos e meninas e o total. E aqui por cima também das barrinhas, a porcentagem dos alimentos analisados aí de acordo com os grupos. Então vamos lá, analise o título do gráfico. Qual é a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico em relação aos alimentos pesquisados? Então vocês vão observar qual foi o tipo de alimento pesquisado. Em um nós temos um tipo de alimento, em outro tem características diferentes, tá bom? Vamos observar as perguntas 10 e 11. Segundo o gráfico, quem consome mais verduras e quem consome mais arroz e feijão? Então é só analisar. Vamos lá, verdura, cor verde. Aí eu observo aqui os meninos e observo aqui as meninas. 36,1% dos meninos consome mais verdura e 38,1% das meninas consome mais verdura. Então, quem consome mais? Olha a porcentagem maior de meninas. Então, as meninas consomem mais verduras. Agora, o arroz, o feijão, vocês tentem analisar sozinhos, tá bom? Atividade 12. Vocês vão observar o gráfico da página 30 e o gráfico da página 32. Considerando esses 2 gráficos e os dados que eles representam, qual é o grupo que faz escolhas mais saudáveis na alimentação? O grupo de meninos ou o grupo de meninas, tá bom? Número 3, aqui se refere à indicação de 0 a 100 no lado esquerdo do gráfico. Lembrem que eu já expliquei para vocês que essa numeração aqui, ó, se refere à legenda da porcentagem, é a legenda da porcentagem, tá bom? Número 14, qual é a diferença entre a indicação no lado esquerdo dos 2 gráficos, ou seja, a diferença entre a legenda da porcentagem dos 2 gráficos? Observe na apostila de vocês aí no primeiro gráfico, na página 30, que vai de 0 a 45, ok? E na página 32, de 0 a 100, beleza? Ou seja, no primeiro gráfico, os valores vão até 45%, no segundo gráfico até 100%. Por quê? No primeiro gráfico, não teve a necessidade de aparecer até 100%, porque a maior quantitativo foi até 41,3%. Já no segundo gráfico, teve essa necessidade de ir até o 100%, porque a maior quantidade, a maior porcentagem foi até 93,4%, ok? Aqui nós temos alguns tipos de gráficos, tá? São textos que apresentam dados por meio de palavras, números e indicadores visuais. Eles facilitam muito a nossa informação, o nosso entendimento, ok? Então nós temos o gráfico de colunas, temos o gráfico de barras, o gráfico de setores, que é o famoso gráfico de pizza, e o gráfico de linhas, tá bom? Então hoje nós conhecemos um pouquinho sobre esse tipo de texto. Vamos até a página 33 da apostila, ok, crianças? E aí vocês precisam me enviar as atividades somente das páginas que tem exercício, tá bom? Paramos por aqui hoje, finalizamos a nossa aula. Um beijo, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, tá bom? Tchau, tchau!